Arthur está prestes a preparar uma surpresa capaz de mudar tudo. Um presente extremamente valioso será entregue a Adriana, mas o que ninguém imagina é que esse presente esconderá uma revelação que deixará todos completamente perplexos. Ao mesmo tempo, Francesca surgirá diante de todos para revelar quem realmente é. Tudo começa logo depois que Arthur comunica oficialmente para toda a família que ele e Adriana irão se casar. Enquanto isso, Otoniel trabalhava normalmente na floricultura quando percebeu a chegada inesperada de Pilar e Ulisses. A aproximação dos dois chamou imediatamente sua atenção. Desconfiado, ele perguntou o que eles estavam fazendo ali e avisou que não tinha tempo para problemas. Com um sorriso falso estampado no rosto, Pilar respondeu que eles não estavam ali para criar confusão. Porém, Otoniel não acreditou nem por um segundo. Ele lembrou do comportamento da mulher da última vez que se encontraram, das acusações absurdas que ela fez e até mesmo da maneira como envolveu as autoridades em assuntos de sua família. Por isso, ele foi direto. O que você quer desta vez? Ulisses, percebendo o clima tenso, resolveu intervir. Tentando parecer conciliador, disse que ele e sua irmã precisavam tratar de um assunto muito importante e pediu apenas alguns minutos para serem ouvidos. Mesmo contrariado, Otoniel concordou. Foi então que Pilar olhou diretamente para ele e lançou a notícia que mudaria completamente seu estado de espírito. Ela perguntou se ele já estava sabendo da novidade mais recente envolvendo sua neta. Otoniel franziu a testa. Então Pilar revelou que Adriana havia aceitado o pedido de casamento de Arthur. Segundo ela, tudo já estava decidido, a cerimônia já possuía data marcada e os preparativos estavam em andamento. Ao ouvir aquelas palavras, Otoniel ficou imóvel. Por alguns segundos, ele não conseguiu reagir. Ulisses chegou a perguntar se ele estava passando mal. Pilar, fingindo preocupação, comentou que aparentemente Adriana havia tomado toda a decisão sem sequer consultar o avô. Mas havia alguém observando aquela conversa sem que eles percebessem. Francesca. A misteriosa mulher acompanhava tudo à distância, ouvindo cada palavra que saía da boca de Pilar. Enquanto isso, Otoniel tentava processar a notícia. Por dentro, ele repetia para si mesmo que aquilo não podia estar acontecendo. Completamente abalado, encarou Pilar e perguntou se aquilo era verdade. A simples ideia de Adriana se casar com Arthur o deixou revoltado. Ele afirmou que jamais permitiria que aquilo acontecesse. Ulisses confirmou que tudo era verdade e acrescentou que ele também era contra aquela união. Pilar aproveitou a oportunidade. Com extrema habilidade, começou a alimentar ainda mais a revolta do homem. Ela afirmou que ninguém conhecia Arthur tão bem quanto ela e seu irmão. Segundo suas palavras, Adriana estava cometendo um erro terrível e acabaria sofrendo muito no futuro. A cada frase dita por Pilar, Otoniel ficava mais nervoso. Tomado pela indignação, declarou que não permitiria que Arthur se aproveitasse de sua neta. Ele garantiu que Adriana tinha família e que ninguém pisaria nela enquanto ele estivesse vivo. Percebendo que sua manipulação estava funcionando perfeitamente, Pilar resolveu dar um passo ainda mais perigoso. Ela colocou nas mãos de Otoniel uma caixa preta. O homem ficou confuso. Então Pilar explicou que dentro daquela caixa havia tudo o que ele precisava para resolver o problema. Além disso, ela entregou uma cópia da chave da casa de Arthur. Sem demonstrar qualquer remorso, declarou que seu irmão merecia ser castigado. Ao olhar para a caixa, Otoniel hesitou. Apesar da raiva, admitiu que não tinha certeza se seria capaz de chegar tão longe. Afinal, ele sabia que toda atitude traz consequências e que sua família dependia dele. Mas Pilar não estava disposta a desistir. Ela continuou pressionando o homem. Disse que sua família corria o risco de ser humilhada por causa de Arthur e que ele precisava agir para proteger a honra de Adriana. Enquanto Pilar insistia, Ulisses demonstrava preocupação. Ao contrário da irmã, ele acreditava que aquela solução era extrema demais. Tentando impedir o pior, sugeriu que existiam maneiras mais seguras de evitar o casamento. Mas Pilar o interrompeu imediatamente. Chamou o próprio irmão de covarde e afirmou que ele não compreendia o que significava defender a própria família. Segundo ela, apenas ela entendia verdadeiramente o que Otoniel estava sentindo. A pressão psicológica funcionou. Dominado pela raiva e pela preocupação com Adriana, Otoniel acabou cedendo. Com voz firme, declarou que usaria os objetos entregues por Pilar para colocar Arthur em seu devido lugar e mostrar que ninguém mexeria com sua neta impunemente. O que ele não imaginava era que Francesca continuava observando tudo. Ao perceber a armadilha na qual Otoniel estava caindo, ela ficou profundamente preocupada. Em silêncio, tomou uma decisão. Chegará o momento de revelar um segredo guardado durante muitos anos.
Depois que Pilar e Ulisses foram embora, Otoniel permaneceu sozinho, perdido em pensamentos. Foi nesse instante que Francesca apareceu diante dele. Assustado, o homem perguntou o que ela estava fazendo ali. Com uma expressão séria, ela respondeu que todos aqueles problemas envolvendo Adriana tinham uma única origem: o orgulho dele. As palavras atingiram Otoniel em cheio. Confuso, perguntou o que ela queria dizer. Sem rodeios, Francesca afirmou que ele estava tão consumido pela mágoa que já não conseguia enxergar a realidade. Segundo ela, Arthur Brandão era um homem bondoso, generoso e cercado por pessoas invejosas. Quanto mais ela falava, mais confuso Otoniel ficava. Ele queria entender como aquela mulher sabia tantas coisas sobre Arthur, mas Francesca se recusou a responder. Disse apenas que precisava alertá-lo sobre a injustiça que estava cometendo. Segundo ela, Arthur era um homem de intenções nobres e merecia ser deixado em paz. Mesmo abalado, Otoniel continuava dividido. Por um lado, as palavras de Francesca faziam sentido. Por outro, a semente da desconfiança plantada por Pilar continuava crescendo dentro dele. E foi assim que os dias passaram até a chegada do tão esperado casamento de Adriana e Arthur. Mas o que aconteceria naquela cerimônia mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Se você chegou até aqui, deixe seu like e me conte nos comentários. Você acredita que Francesca está falando a verdade ou ainda existe algum segredo escondido? Finalmente chega o grande dia do casamento de Adriana e Arthur. A cerimônia acontece na mansão do ricaço, cercada por familiares, amigos e funcionários. Apesar da felicidade dos noivos, muitos convidados observam a união com desaprovação. Após a troca das alianças, Arthur chama a atenção de todos para uma enorme caixa posicionada no salão. A curiosidade toma conta dos presentes, principalmente de Adriana, que pergunta se aquilo é uma surpresa preparada para ela. Enquanto isso, usando a chave entregue por Pilar, Otoniel entra escondido na mansão e encontra um local de onde consegue observar toda a cerimônia sem ser visto. Ao confirmar que Adriana realmente se casou com Arthur, ele fica ainda mais revoltado e decide que precisa agir. No salão principal, Arthur retira a cobertura da grande caixa e revela um enorme presente. Sorrindo, ele explica que aquilo não é apenas um presente comum, mas algo capaz de transformar vidas. A declaração desperta inveja e preocupação em Pilar, que passa a acreditar que o irmão está entregando algo valioso demais para Adriana. Do lado de fora da mansão, Francesca se prepara para revelar uma verdade guardada há décadas. Ao mesmo tempo, Pilar se afasta da festa, entra em uma sala reservada e faz uma ligação misteriosa. Em tom urgente, ela exige que um plano seja colocado em prática imediatamente para impedir que Arthur continue com seus projetos. O que ela não imagina é que Edivaldo, o fiel mordomo, escuta toda a conversa e percebe a gravidade da situação. Enquanto isso, Otoniel continua escondido observando os noivos. Dominado pela raiva, ele promete acabar com aquela felicidade diante de todos. Porém, antes que faça qualquer coisa, Francesca aparece novamente e implora para que ele espere mais um pouco. Segundo ela, o presente de Arthur mudará completamente sua visão sobre tudo. Sem entender como Francesca sabe tantos detalhes da vida de Arthur, Otoniel exige respostas. Mas antes que ela explique, Arthur inicia um emocionante discurso. Diante de todos, ele elogia Adriana, destacando sua bondade, força e caráter. Em seguida, finalmente revela o conteúdo do presente. Era um vestido deslumbrante. Confuso, Otoniel pergunta por que aquela peça seria tão importante. Então Francesca revela que o vestido pertenceu à falecida esposa de Arthur. O homem continua sem compreender, até que ela faz uma revelação ainda mais surpreendente. Com toda a serenidade, Francesca afirma que o vestido era dela. E vai além. Ela revela que é a própria esposa falecida de Arthur Brandão. A declaração deixa Otoniel completamente em choque. Tremendo, ele pergunta se está diante de um espírito. Francesca explica que morreu há mais de 40 anos em um acidente e que desde então, sua missão tem sido proteger Arthur. Tentando entender tudo aquilo, Otoniel pergunta o que acontecerá com ele. Mas Francesca garante que não pretende lhe fazer mal. Pelo contrário, afirma que sabe que ele é uma pessoa de bom coração e que está sendo manipulado. Ela então revela que Pilar está usando sua revolta para colocá-lo em uma armadilha. Segundo Francesca, a irmã de Arthur pretende fazer algo muito pior e quer que a culpa recaia sobre outra pessoa. Por isso, ela faz um último pedido, que Otoniel abandone qualquer plano contra Arthur e permita que o casamento siga seu curso. Para Francesca, aquela união faz parte do destino e não deve ser impedida. Enquanto essa conversa acontece longe dos convidados, Arthur apresenta o vestido para Adriana diante de todos.
Com emoção, ele explica que a peça pertenceu à inesquecível Francesca e que deseja presenteá-la com algo que representa uma parte muito importante de sua história. Ao ouvir tudo aquilo, Otoniel começa a perceber que talvez tenha julgado Arthur de forma injusta. Mas a grande pergunta permanece: será que essa descoberta chegou a tempo de impedir os planos perigosos que Pilar colocou em movimento? Essa resposta pode mudar para sempre o destino de todos os envolvidos.